Olá, estruturados! Tudo bem? Eu sou a Giovana Filó, tô aqui com vocês para mais um Estruturados Pod, o jeito estruturado de empreender. Eu sou responsável na estrutura pela área de desenvolvimento humano e organizacional, porque sou apaixonada por pessoas e pelo autodesenvolvimento dessas pessoas. Então fiquem com a gente que hoje tem um monte de coisa relacionada a autodesenvolvimento, a marketing e um monte de outras coisas. Muita coisa por hoje. Olá, estruturado. E eu sou Rodolfo Lima, sócio da Giovana na Estrutura, diretor comercial dentro da empresa. Sou formado em administração de empresas com mais de 20 anos de experiência na área comercial. E hoje aqui dentro da empresa eu ajudo empresários a conseguirem ter os resultados que eles sempre quiseram na empresa deles, ter o resultado extraordinário dentro das suas empresas através de estratégias assertivas. E nós queremos, vou ler aqui, tá, gente? E nós queremos te dar as boas-vindas ao Estruturado Pod, o jeito estruturados de empreender, que é um guia estratégico no mundo do empreendedorismo. Aqui, nós nos dedicamos a desvendar os segredos do sucesso na gestão dos negócios, compartilhando os insights valiosos, que vocês vão ter muito aqui hoje, dando um spoiler, e práticas para o público que carinhosamente nós chamamos de estruturados. Então, estruturados, preparem-se para explorar muitas estratégias, histórias inspiradoras, entrevistas incríveis e conselhos didáticos que podem facilmente ser aplicados no seu dia a dia. Cada episódio é uma jornada projetada para fazer dos seus sonhos empreendimentos sólidos. Afinal de contas, é isso que você quer, não é? Então, diz aí, vocês estão preparados para potencializar os seus negócios? Juntos, nós vamos fazer você realizar os seus sonhos de ter um negócio extraordinário. Gente, hoje é um podcast diferente. Quem acompanha a gente sabe que, normalmente, uma vez por mês, a gente solta aí um Estruturados Pod com um cliente, com algum case de boas práticas a respeito do empreendedorismo e como a gente pode aplicar isso lá dentro do nosso negócio. E hoje, vocês vão ver que nós não temos uma cliente aqui, mas sim uma parceira, uma fornecedora, uma amiga já, que veio para falar com a gente a respeito de boas práticas dentro do empreendedorismo, mais voltado ao marketing. Então, assim, a gente entende que seria super pertinente trazer a nossa orientadora, né, de posicionamento e branding. E por isso que a gente está aqui com ela hoje, né? Recebam com muita energia Larissa Lopes, nossa sorora, sorora Branding e Marketing, estrategistas de marca e comunicação. Então, Lari, seja muito bem-vinda ao nosso Estruturados Pod. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada por vocês terem me convidado. Estava aguardando, aliás, ansiosamente esse convite. Enfim, veio porque foi me prometido há muito tempo atrás, né? E estou aqui. Mas não saiu do radar, você viu? Estava tudo planejado. Sim, estava tudo no plano. Ah, que legal. Lari, a gente está super feliz, até porque a gente sabe o quanto você pode agregar, quanto já agregou pra gente, né? E o quanto pode fazer isso pelo nosso estruturado. E o bate-papo de hoje vai ser justamente para isso. Então, a gente colocou aqui, como potencializar o marketing através da sua singularidade. Porque eu peguei muito essa palavra singularidade da Larissa, né? Veio muito dela. Ela assim, fala muito. Assim, gente, vamos trabalhar respeitando a singularidade de vocês e tal. Então, Lari, para começar esse bate-papo com o estruturado, né, que está assistindo a gente, eu até coloquei assim, né? Conta para o estruturado quais são os resultados dos clientes Sorora e como é que isso acontece? Eu fiquei muito feliz com essa pergunta. Porque, assim, a Sorora, ela é jovem, ela é um bebê ainda, né? Uhum. Esse ano faz 1 ano e 5 meses que eu abri a Sorora, né? Eu trabalho com marketing já faz mais tempo que isso. Não vou falar quanto, porque a gente entrega a idade. Mas a Sorora, ela é jovem, né? E aí, uma das minhas dores no começo era o resultado, porque eu não tinha resultados para mostrar, porque uma empresa jovem não tem resultados. E hoje sou muito feliz de falar os resultados, porque eu tenho métricas, eu tenho como mostrar isso, né? Então, eu trabalhei muito ali no começo para conseguir, de fato, mostrar os resultados. E hoje a gente consegue ver resultados de aumento de engajamento, tem clientes que já aumentou até 80% de engajamento nas suas contas, aumento de faturamento em até 300% de faturamento, né? Aplicando. E algo muito interessante que é como que a gente consegue fazer isso, né? Quando eu abri a Sorora, eu quis trazer um método, né? Um método meu, próprio. E pra gente validar um método, não é muito fácil. Sim. Né? Exige muita dedicação.
e um pouco de ousadia, né? Sim. Porque ainda mais no marketing que a gente tem tantos, né, gurus, tantas pessoas que falam, você trazer algo novo é desafiador. Com certeza. Mas eu realmente quis trazer algo singular, que inclusive é o meu slogan, né, a minha tagline, a pessoa ser singular, seja singular, porque eu acredito muito no poder da singularidade, né? E eu acho que é importante a gente conseguir esses resultados através disso, através da nossa singularidade. E esses resultados só são possíveis quando as pessoas aplicam, né? Esses clientes que alcançaram esses resultados são clientes executores. Porque não adianta nada a gente ter um plano e não executar. Então, hoje a gente consegue esses resultados através de potencializar ali a singularidade do cliente, né? E também de executar o plano que foi traçado. Legal. Lari, até vou pular um pouquinho do roteiro aqui, só para falar uma coisa, você falou de resultado, super interessante que você traz, né, métricas, é óbvio que tudo precisa ter métrica, mas tem um resultado do seu trabalho, utilizando a gente como experiência mesmo, né, que nós somos, né, a Lari é nossa fornecedora, somos clientes dela, tem um resultado que você não consegue medir de uma forma métrica, mas que ele acontece muito, que é quando você traz essa singularidade, quando você entende a nossa comunicação, quando você entende o nosso jeito, essa singularidade, você nos traz muita clareza de como eu posso falar, de como eu posso posicionar. Eu falo isso, vou usar eu como exemplo, né? Eu tinha uma dificuldade em falar nas câmeras e tudo mais, não parece, mas eu tinha. E aí quando a Lari trouxe, né, que ela começou a estudar a gente, estudar nós e trouxe, Rodolfo, cara, isso é isso aqui, faz assim, não precisa, às vezes a gente fica tentando criar um personagem ou alguma coisa, falou, não, cara, é isso aqui e vai, faz, fica muito mais fácil. Então, eu acredito que esse resultado também, posso dizer, de confiança, de autoestima, você ajuda muito também. Então, esse resultado que a gente não consegue metrificar ele de alguma forma, né, de números, mas esse resultado também você gera, até só para te falar. Não, e você sabe que é muito legal isso, porque o feedback que eu tenho dos meus clientes é esse. Lari, você trouxe à tona a minha essência. Gente, eu fico assim muito emocionada, porque esse é meu propósito, né? Sim. É fortalecer para que você saiba o poder que você tem e quem você é. Gente, quando você sabe quem você é, você comunica com mais facilidade. Perfeito. Então, todo mundo que passa por mim, isso é um feedback que eu fico até arrepiada de verdade, porque assim, é um feedback que eu tenho com muita frequência. Que é, de fato, falar, você me empoderou. E o meu propósito é empoderar pessoas. Sim. Então, trazer essa essência, quando a gente tem esses resultados por conta disso. Eu fico muito feliz de saber que vocês também assim, têm. eu acredito que tem um ponto que não está aqui, mas que o estruturado precisa ser esclarecido em relação a isso, que é assim, ó. Qual é o trabalho da Sorora quando a gente traz isso? De que forma que a Sorora consegue ajudar a gente a entender nossa singularidade, nosso posicionamento? Por quê? Até assim, acho que 2 podcasts atrás, a gente trouxe a Gi, que é da Marqueteira, que também é nossa parceira e que trabalha no nosso marketing e que não tem nada a ver com o trabalho que a Lari presta. Então, estruturado, entenda o seguinte, às vezes você já tem alguém que está te ajudando com marketing, você tem uma prestação de serviço, mas o trabalho da Sorora é de branding. E aí, até para eles entenderem, Lari, o que é diferente, assim, né? Porque isso se mistura em algum momento. Sim, né? As pessoas têm muita dúvida sobre o que é branding, né? Porque, na verdade, não existe uma tradução literal para o português. É como se fosse, assim, é uma ação, verbo contínuo, né? Continuar marcando. Marca, brand é marca. Então, branding seria você continuar marcando aquilo, é uma ação contínua. E é diferente do marketing. Marketing, por isso que a Sorora é branding e marketing. O marketing, ele é comunicar. Só que como que você comunica uma coisa que não existe? Não tem como você comunicar uma coisa que você não sabe. E o branding, ele faz esse trabalho. Ele te mostra, então, o que eu tenho que comunicar? Qual que é a minha missão? Qual que é a visão? Qual que é os valores? Qual que é a mensagem? Gente, qual a mensagem que eu quero passar? Então, o trabalho do branding é esse. É você saber, além de você saber, é você depois comunicar através das ações de marketing, aquilo tudo que você estruturou de fato no branding, né? É muito importante. Por isso que muitas pessoas às vezes falam assim, eu contrato agências de marketing, não tem resultado, não vira nada. Eu faço tráfego pago, não vira nada. Por quê? Porque você não fez o branding. Sim. Você ainda não chegou na essência do seu negócio. Você pulou o início, né? Pulou o Que é início. muito mais difícil. Até E a gente fica querendo encaixotar, né? Foi até uma coisa que a gente falou. Uma coisa que aconteceu muito com a gente, né? De encaixotar a personalidade, de querer... Porque aqui é difícil até desafios nossos, porque somos 2 pessoas, eu e a Gi, que representam uma marca e somos 2 pessoas completamente diferentes. Exato. As pessoas já devem ter percebido isso, né? Porque a Gi tem toda a singularidade dela e eu tenho a minha. E a gente queria se encaixar, às vezes falava, olha,
Não. O Rô gravava o vídeo e eu ficava assim, grava de novo? Não fala assim, não, fala assim. Por quê? Porque um queria impor o jeito do outro no outro, né? Exato, E na verdade isso era vocês muito têm uma difícil. marca linda, que tem um propósito que vocês dois compartilham. Então Sim. o trabalho da Sorora aqui com vocês foi esse. Vocês têm a estrutura é uma marca que tem propósito, missão, visão. Isso de vocês é igual, não é diferente. Sim, é mesmo. Só que vocês são pessoas diferentes, vocês são singulares. E aí a gente consegue trazer isso e traçar uma estratégia de comunicação mais assertiva, usando as potências de cada um de vocês, os valores individuais de ótimo, vocês. e foi uma virada de chave mesmo, né? Ô, Lara, até aproveitando aqui, você até tocou, né? A gente sabe que hoje em dia existe guru pra tudo, né? Existem os gurus aí da internet, as pessoas que vão te dar... Eu falo que às vezes Cara, é super tranquilo, né? Fácil, eles vendem muito isso, né? E principalmente querendo encaixotar as pessoas em alguma personalidade, em algum jeito de ser, o que precisa ser feito. Olha, é assim, que é um trabalho bem diferente do seu. E eu queria até, tipo, qual é a orientação que você oferece, né, para os estruturados, que deixaria claro para eles, né, o que não deve ser feito sobre isso? Né, especialmente essa questão do encaixotamento de personalidade, né? Comprei um curso online, tô seguindo passo a passo, porque eu vi o João lá da internet e ele tá fazendo desse jeito e eu tenho que fazer igual pra dar certo. Ai, isso é muito comum. É raro, mas acontece sempre. Sim. Igual seca em Rio Preto, né? É raro, mas gente, acontece sempre. agora é hora de polêmica. Vamos lá. Eu falo muito isso, né? Que eu sou um pouco... não gosto dessa coisa do guru do marketing. Por quê? Justamente eu entendo que a singularidade é algo muito importante. A gente pode ter técnicas, né? Olha, a gente trabalha muito, vocês sabem, a gente trabalha muito técnica de produção de vídeo, de comunicação e tal. Mas essa coisa do passo a passo, essa coisa do encaixotado, ela não funciona, né? E aí quando você tenta entrar num lugar que não é seu, numa roupa que não é sua, não vai cair bem, né? Você vai, essa roupa aqui, nossa, eu vi aquele look numa pessoa maravilhoso, você vai vestir, parece que você não fica bem. Por quê? Porque seu corpo é diferente, a forma que você se posiciona, tipo, seu dia a dia é diferente, aquela roupa não vai ser prática pro seu dia a dia. É basicamente isso. É você andar no sapato de outra pessoa. E isso nunca vai ser bom. Você vai ficar com bolha no pé, você não vai ter resultado, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar com um sapato que não é o seu. E, infelizmente, às vezes as pessoas acham mais fácil, né? É mais fácil pegar uma fórmula que tá validada em outra pessoa e achar que aquilo vai funcionar pra mim. E não funciona. Porque pra você é diferente. Sim. É igual quando a gente começou a conversar, né, Lari? O pouco que eu conhecia sobre branding, o Rô também, a gente trouxe algumas coisas que a gente via, assim, tava muito da galera falando do arquétipo, lembra? Ah, Sim. o arquétipo disso, daquilo outro. E aí a gente falava assim, mas eu não quero ser esse arquétipo aqui, ó. Porque eu vi o fulano sendo esse arquétipo e aí parece que não é a mesma pessoa. Não sei se vocês já sentiram isso, estruturado. Olhar, assim, e assim, tipo, de repente a pessoa mudou, ela tá com roupas diferentes, tá com um cenário diferente, até, sei lá, algum objeto de decoração que tenha tudo isso é utilizado, né, pra compor esse arquétipo. E aí, de repente, você olha e fala assim, cara, mas não é mais a mesma pessoa, não é aquela pessoa que eu me conectava, que eu gostava, de repente é um intocável, longe de mim, e aí eu não queria isso, o Rodolfo também não queria isso, né? Isso é muito legal de você tocar no assunto, porque os arquétipos são uma ferramenta que eu uso muito, e é uma ferramenta que a gente usa na publicidade, que a gente usa no branding. Ele existe, né? Os arquétipos são representações de personalidades, né? Então existem alguns arquétipos. Porém, né? Lari, dá para o nosso estruturado, tipo, 2 ou 3 exemplos de arquétipo, Tá. de repente com alguma figura que eles consigam identificar. Eu vou usar vocês de exemplo. Então tá. Por exemplo, Ela vai contar um segredo sobre mim, tá, os gente? arquétipos, eles são uma representação, é até algo que representa uma personalidade. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu fui estudar a personalidade de vocês. E aí, as primeiras sessões é uma entrevista, gente. Parece assim, ó, de frente com Gabi. É verdade. Gente, com a Lari. Porque eu faço perguntas, assim, íntimas, perguntas pessoais. Eu tento entender muito o que vocês são, né? Os dois choraram, né, no individual. E aí, eu marco entrevistas individuais. Isso é muito importante, né? A gente marcou Sim. entrevistas individuais para que eu pudesse entender e conhecer melhor vocês. E até por isso que a gente estreita laços, Sim. né? Porque a gente passa a se conhecer. E aí, por exemplo, eu de acordo com tudo aquilo que eu examinei, que eu entendi, que eu estudei sobre vocês, eu linkei alguns arquétipos que são essas figuras existentes.
Então, por exemplo, o Rodolfo, apesar dele não gostar, que isso aqui eu falei pra ele, você é o coach dessa relação. Mas o coach não no sentido que a gente ficou aí muito estigmatizado e com mas o coach do treinador. Até eu usei muito a figura do Bernardinho, que é uma figura muito semelhante, que é o cara que te incentiva, que é o cara que cobra resultado, que é o cara que ele não vai te dar, né, bolinho, ele vai realmente te cobrar. E o Rodolfo é muito isso. Sim. E a Gi, a gente já colocou ela no arquétipo da sábia. Né? Aquela pessoa que sempre tem uma citação, uma pessoa muito inteligente, que lê muito, que estuda muito. Não que o Rodolfo não seja, mas a pegada dele é diferente. E a Gi, ela tem essa postura, mas é dela, é natural dela, a forma como ela conversa mais mansinho. Só que ela fala mansinho com muita potência, muito conhecimento. Não é aquele mansinho, ela fala delicadamente, que é o seu jeito. Sim. Só que com muita sabedoria. E que eu tinha um preconceito com isso, porque eu falava assim, fala mansinho assim, é não ser respeitada, tem que falar mais firme. E você trouxe muito essa clareza do para de ser louca. Bem isso, não, é o seu jeito. Não adianta a gente querer... Gente, a singularidade, ela é a chave para você ser bem sucedido. Assim, e você fez uma analogia do sapato, Lari, né? Da roupa que não te cabe, que você quer usar. Cara... Ficou muito claro isso pra mim, até pra você, estruturado, que tem essa dificuldade, que a gente sabe que é uma dificuldade para todo mundo sobre redes sociais hoje, que nós precisamos estar ali, não tem como fugir disso, isso é fato, né? Mas quando a gente não entende exatamente a nossa singularidade, é uma dor todas as vezes que eu vou pegar o celular e vou gravar um vídeo, é uma dor. É que eu fico me comparando, né? E aí eu falo, pô, não consigo, eu falei errado, não é pra mim, tá doendo. E aí quando você começa a entender a sua singularidade, o seu arquétipo, que, cara, você pode ser assim do seu jeito. Pra mim era uma dor. Eu tô usando muito eu, assim, porque eu tenho o meu jeito, gente. Eu sou expansivo, eu não penso muito no que eu vou falar, às vezes, algumas coisas. E aí eu tinha que ficar encaixando aquele outro personagem que eu imaginava que eu tinha que ser. E toda vez era uma dor, eu não fazia. E aí depois que a gente começou, eu entendi, cara, essa roupa aqui é a minha, esse sapato é o meu, não me dói mais. Eu pego e falo, né, tá bom, beleza, eu nem vejo mais. Tá é bom, a clareza, né? É a clareza de quem você é. E aí eu fico muito triste de ver, é por isso que eu falo da questão dos gurus, né? Eu fico muito triste de ver pessoas encaixotando... Oba! Bastidor. Eu fico muito triste de ver pessoas encaixotando pessoas. Então a gente teve uma onda, né? Todo mundo era governante. Todo mundo é o arquétipo do governante. Aí as pessoas com aquelas roupas, e aí o ambiente, aí só o cabelo liso, as mulheres todas com cabelo liso, recortado no meio, curto, aquela roupa. E aí você fala, gente... Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? E aí você pega alguns profissionais e todos os clientes deles são o mesmo arquétipo, porque acho que durante a pandemia teve muita essa coisa do arquétipo, né? E aí, assim, não, o governante é o cara que ganha, governante é o cara que anda de Mercedes, governante é o cara que... E, gente, você não precisa ser governante pra você ganhar dinheiro. Você pode ser você. Aliás, a sua singularidade é que vai fazer você prosperar. É ser quem você é. É mostrar pras pessoas o seu poder. Né? A forma como você... Eu não sou governante. Eu sou criativa, eu sou colorida, entendeu? Isso não significa que eu sou uma profissional extremamente capacitada. E eu não preciso me colocar numa posição, né? Ir lá, gravar numa mansão, alugar uma Mercedes, entendeu? Tomar água na taça. Tudo bem que isso aqui faz parte da personalidade de vocês, tá? Tá perdoado. Mas por quê? Porque isso não vai me levar longe. O que vai me levar longe é, de fato, a minha essência e o meu trabalho. Sim. Então, é muito importante as pessoas tomarem cuidado com isso. Porque acham assim, eu preciso ser isso. E isso não é sustentável. Nada mais gostoso do que ser você mesmo. Exatamente. Ninguém consegue manter um personagem. E quando você mostra, né? A gente até comentou, acho que sobre isso no final de semana, que a gente ficou junto o tempo todo. Que eu lembro, por exemplo, que quando eu era mais nova, eu morria de vergonha, né? Tive muita vergonha. E aí chegava nos ambientes, você fica tentando ser, né, com a pose para ser perfeita naquele ambiente. Então vai tomar uma água, pega um pouquinho, vai comer um negocinho ali com muito, E aí eu percebo que eu nem aproveitava os ambientes e nem fazia bons relacionamentos, porque as pessoas não me viam ali. Quando eu entendi isso e consegui ser eu, às vezes, sei lá, alguém falou alguma coisa, eu falo assim, E tá tudo bem fazer eu não entendi. Mas o que é isso? Aí, de repente, todo mundo começa a rir e fala, verdade, eu também não faço a menor ideia. Gente, porque aí fica todo mundo fingindo ser uma coisa e fica aquela coisa superficial. Cadê a profundidade das pessoas, né? Sim.
assim, o que eu desejo ver, o que eu gosto é de ver a pessoa de verdade. Isso. Todo mundo. E as pessoas, gente, o público quer isso. O que conecta público? Você sabe que eu falo muito sobre criar comunidade, sobre ter fãs da marca, fãs de vocês. É isso, porque a gente sabe quando é mentira. Sim. Você olha pra uma pessoa, você sabe que aquilo é fake. Você não... Sim. Então, assim, A não própria conecta. pessoa não se reconhece, né? Você olha e fala, como? gente, será que sou eu mesmo? Será que eu sou? Cadê o Rodolfo aqui? Não tem um Rodolfo aqui. A não ser que a pessoa seja, né, assim, uma atriz de Hollywood e ela consiga manter um personagem o tempo todo, mas não é saudável, Mesmo assim, né? uma hora vai doer. Aproveitando, né, Nelari, falando desse antes e depois meu e da Juí, que a gente já, né, passou um pouquinho sobre isso e tudo mais, eu queria que você, sei lá, porque as pessoas que estão do lado às vezes falam assim, nossa, tá, eu gostei, queria entender um pouco mais, eu queria ter esse olhar que eles tiveram, que a Lari trouxe para eles, mas eu não consigo, às vezes, ter esse investimento para fazer agora, que não sei o que tem. Quais seriam umas dicas, vamos dizer assim, simples, da pessoa olhar e para ter esse diagnóstico, né, e melhorar o seu posicionamento? Assim, se ele fala assim, olhar para o seu posicionamento que não está encaixado, vamos dizer assim. A primeira coisa é a pessoa identificar a sua essência. A gente está falando muito de essência e o autoconhecimento é muito importante. Então, o que eu gosto, quem sou eu? Gente, quem sou eu? Quem sou eu? Pergunta Quem difícil, sou eu? né, gente? Né? É difícil. Quem sou eu nesse momento, né? Porque assim, nós somos uma construção de tudo que a gente viveu, Aham. né? Mas assim, profissionalmente, a gente está falando de um posicionamento. Eu trabalho muito com prestadores de serviço, trabalho com marcas também, né? Mas assim, principalmente a gente está falando para pessoas que vendem o seu trabalho, né? Então, é para você entender quem que você é, qual que é a mensagem que você quer passar e para quem que você está falando. Porque assim, além da mensagem, do que você quer transmitir para aquela pessoa, você tem que entender como que você vai transmitir essa mensagem. E o como é a sua essência, né? Porque a mensagem em si, ela pode ser igual para muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa quer a mensagem, eu quero transmitir a importância do branding, mas a forma como eu explico isso é diferente da forma como outro profissional explica. Uhum. Então, a primeira coisa é você ali saber missão, visão, propósito, valores da sua empresa. Isso é importantíssimo. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito do meu negócio? Qual que é a missão? Onde eu quero chegar? Qual que é a visão do meu negócio? Né? E quais são os valores que são inegociáveis? Porque isso vai guiar tudo que você vai comunicar. Então, acho que o primeiro passo seria esse. Legal. Perfeito. Quando você traz isso, né, Lari? Até semana passada, acho que a gente estava falando na nossa comunidade sobre marketing. Uma das coisas que você nos ajudou a enxergar, e hoje a gente já tem mais propriedade para olhar para esse ponto por conta do teu trabalho com a gente, é assim, a gente tem o hábito de se comparar. Então, se nós temos uma consultoria empresarial na região de São José do Rio Preto, por mais que a gente atenda o Brasil todo, normalmente a gente vai dar uma olhada como que a galera da região tá fazendo e tal. E assim, né, aprendemos com a Lari que isso é um tiro no pé. Para de ser louco de querer fazer isso. Porque ela acabou de falar, você tem que olhar ali qual é a tua visão de negócio, onde o seu negócio quer estar, qual é o público que você quer atender. Porque às vezes, e aí eu vou trazer o nosso exemplo, às vezes você tá lá com um esforço tremendo fazendo vídeo pro Instagram, ou pior, isso a gente não fazia, mas eu vejo que tem muita gente que faz, seguindo modinha de trend para postar no Instagram, quando na verdade o teu público, que seria aquele público que vai atrás de você e que tá de acordo com a tua visão, ele tá no LinkedIn, ele nem no Instagram tá. Perfeito. Né? Isso é muito importante, é você saber onde teu público tá. E para você saber onde seu público tá, você tem que entender o seu público. Você tem que saber quem que é seu público. Então, além de você se conhecer, você tem que conhecer para quem que você tá vendendo. E isso é importantíssimo. E às vezes você vê, olha, essa trend aqui, uma pessoa usou, deu 1 milhão de visualizações. Tá. Ótimo. Que bom. Parabéns pra pessoa. Quantos clientes ela fechou com aquela trend, né? E será que aquilo passa... Às vezes tem muita gente que vai pro humor, né? Quando, na verdade, aquela pessoa não é daquela veia do humor e ela quer forçar ali porque aquilo vai viralizar ou porque aquilo as outras pessoas estão fazendo e ela vai se perdendo totalmente. Sim. Aí vê uma coisa, vê outra coisa, vê outra coisa. Não tem consistência. E a falta da consistência, assim, do foco, a gente fala, né? Tudo que você foca, expande. Quando você não foca em nada, você não fala, então você não comunica nada. Né? Você começa só a copiar e não chega em lugar nenhum. E você se entender onde seu público tá é importante, né? Sim.
E qual é o tipo de posicionamento que você quer ter perante aquele público, né? Sim. Se você quer ser essa pessoa, por exemplo, você quer ser visto como uma pessoa impositora e tal, você quer ser uma pessoa mais acolhedora, que você tem uma discussão, porque de acordo com isso, os temas vão mudar, a forma como você vai levar aquele tema e discutir, aquele tema ele muda também, né, Lari? E tem público pra tudo, Tem. tá? Tem pessoas que vão gostar daquela comunicação mais firme, que a pessoa fala, você não... E tem pessoas que não vão gostar, que vão se sentir repelidas. E já tem pessoas que quando você fala mais molinho, assim, a pessoa não vai falar, não. Mas, gente, a gente não vende pra todo mundo. Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. Quem se comunica com todo mundo, muitas vezes você não vai se conectar com todo mundo. Ainda mais quando você fala de comunicação mesmo, né? Hoje o que a gente mais fala é de rede social, né? Tipo, é tudo, você falou uma coisa, né, Lari, que daquela outra pergunta, é clareza. Cara, onde você quer chegar, para onde você quer levar a sua empresa, como que você quer que sua marca seja reconhecida. São essas perguntas que a partir do momento que você tem isso muito claro, você começa a entender o que você deve falar, para quem que você deve falar, quem que vai comprar de você, quem não vai. É tudo isso, eu acho que resume sempre em tudo isso, né? A clareza, que aí eu sei onde exatamente eu quero chegar, e aí eu traço um plano, e aí eu preciso ter consistência naquele plano. Exato. Entender que não é do dia pra noite que você vai fazer um vídeo e pá, vai viralizar. E vai ter 1 milhão de seguidores, 1 milhão de clientes. E a questão, assim, é você entender também que o público, ele se comporta de maneira diferente em cada canal. Então, às vezes, você vai atingir públicos diferentes. Por exemplo, no LinkedIn, você tem um posicionamento ali, porque você está falando com um público. No Instagram é outro público, não adianta você usar a mesma linguagem. Aí você vai para o TikTok, é outra comunicação. Você, muito provavelmente, vai precisar se comunicar em todos esses canais. Mas tem que ser de maneira consistente e tem que ser com estratégia de acordo com o comportamento. Porque as pessoas, às vezes, é a mesma pessoa. Ela está no LinkedIn, ela está no TikTok, ela está no Instagram. Mas ela se comporta de maneira diferente em cada um deles. E isso é muito importante, né? A gente trabalhou bastante isso também, né? Qual que é o foco e como que a gente chega nessas pessoas. Qual que é o momento de estar em todos lá? Quando você tem capacidade de ter constância em todos os canais. Perfeito. Se você não tem, gente, eu falo, não abra canal que você não consiga sustentar. Então, se eu consigo hoje, assertivamente, postar no Instagram, foca no Instagram. Agora eu consigo o TikTok. Vai abrindo o canal conforme a sua capacidade de constância. Porque é angustiante você ter e não conseguir. Eu falo por experiência própria. E descredibiliza, né? Eu vejo como cliente de uma marca. Pode ser o WhatsApp. Se eu faço o contato e a pessoa não tem capacidade de ter um profissional ali à frente do WhatsApp para poder responder. Então, eu mando hoje, ela vai me responder no final do dia, ela vai me responder amanhã. Eu penso assim, para que ter esse canal? Exato. Né? Porque aí a pessoa fala assim, mas não dá, é muita gente. Tá. Então, não abre o canal. Abre só um e-mail. E aí, ali, a pessoa recebe uma resposta automática que sabe? Sim. Porque é feio, é ruim, eu acho que faz mal pra marca, né? Faz mal pra marca, com certeza, e até pra pessoa, porque a pessoa fica frustrada. Sim. Porque ela fala, eu tô fazendo e não tô tendo resultados. Porque tá tudo dividido, né? Você tem que focar. Ô, Lari, até aproveitando, né, disso que a gente tá falando, desses canais, tudo, como que a pessoa deve, né, a mesma coisa, né? Tem a constância, você já falou uma coisa de, cara, se você não vai ter comprometimento, ou não tem tempo, porque às vezes a gente não tem tempo de preencher todos esses canais, né, não tenha. E quais seriam, assim, duas, três perguntas básicas que as pessoas devem se fazer para falar assim, olha, eu vou ficar só com esse aqui mesmo e depois eu penso em outras coisas? Eu acho que a primeira coisa é o tempo, né? É o tempo de você gerenciar isso. Segunda coisa é a questão de você ter mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho condições hoje de contratar uma empresa para criar conteúdo para mim. Por que eu falo que o tempo é mais importante que você ter gestão, né? Ter uma empresa para você contratar. Porque a pessoa vai produzir conteúdo, mas você tem que estar disponível para estar ali gravando conteúdo, para estar ali. Então não adianta falar, vou contratar as pessoas. De largar, né? Tem mania, né? Vou contratar uma agência de marketing, aí eu não preciso fazer nada. Agora eu vou gerenciar o meu negócio. E não é assim, gente. Vocês sabem como é que é. Não é assim. Não é assim. Você precisa estar disponível, você tem que saber, você tem que ter controle daquilo. E checar, porque é seu negócio, né? Se você não checa para ver se aquilo faz sentido. Aquilo que nós acabamos de falar atrás. Quem sabe onde exatamente você quer chegar aos seus objetivos é só você, gente. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser, se você não sabe. Porque a gente fala muito isso, eu e a Gia, que nós temos, graças a Deus, né, uma agência que as meninas são incríveis, tudo, elas gravam, elas editam de uma... E mesmo assim a gente,
né, tem que tirar um tempo para olhar, Sim. revisar, recalcular a rota. Falar, olha, não tá dando, tem que melhorar isso aqui. E Até porque a gente atualiza nosso objetivo aqui às exato, vezes, né? E porque assim, porque a visão é sua, o olhar é seu, é só você que entende, gente. Eu posso sentar aqui e explicar tudo, mas lá é você que entende, então você tem que ter esse tempo também, né? E a pessoa tem que entender que é uma gestão de marca. Então você tem que gerir a sua empresa, os seus processos internos, o seu negócio. E aí você tem que gerenciar a sua marca, que é a imagem de vocês. Então é uma outra administração, também requer tempo, não pode ser solto. Você nunca pode deixar o controle total da imagem da empresa, da sua imagem, na mão de qualquer pessoa e não olhar para aquilo, entendeu? Porque a gente vai perder o quê? A singularidade e a autenticidade com o tempo, né? Então é importante entender que isso é uma outra gestão. Olá, Ari. Uma das coisas que, assim, a gente sempre admirou no teu trabalho foi a tua capacidade com vídeos, né? Gente, a Lari sempre é uma das coisas que antes mesmo eu já falava pro Rô, falava assim, nossa, a Lari é fera nisso, porque eu gosto de assistir teus vídeos, você é leve, despojada, os vídeos eles prendem a atenção, né? E aí eu coloquei aqui, né, o que o estruturado que está assistindo a gente, ele precisa ter em mente quando ele vai para os vídeos, né? Quando ele começa, porque era uma dos maiores desafios. E aí, por exemplo, eu tinha um olhar de saber o que era bom, então eu olhava os teus, eu gostava, mas eu não conseguia trazer para nossa discussão, para as nossas gravações, o que exatamente. Eu sei que eu gostei, mas não sei por que eu gostei, sabe assim? Gente, isso é muito legal também de ouvir, porque as pessoas costumam falar bem disso também, né? Dos vídeos. E tudo começa, gente, quando você sabe quem você é. Lembra que eu falei? Você só comunica aquilo que existe. Lógico que o primeiro passo é você saber como que você se comunica. E o segundo passo é você planejar. Tem como a gente pegar, nesse momento, abrir um takezinho, assim, mostrar um vídeo rápido teu, tipo, aleatório aqui pro estruturado, para ele entender do que a gente tá falando? E aí, de repente, a gente dá um exemplo para ele? Pode ser. Pode. Imagina um aí que você fala assim, eu vou pegar esse e aí eu vou trazer aqui alguns aspectos. Quando a gente faz a estruturação de um vídeo, a não ser que você seja uma pessoa que já tem muita habilidade, você pode já gravar sem você planejar. Mas a roteirização, que é uma dor que todo mundo tem, ninguém quer fazer roteiro de vídeo. Ah, não, eu quero falar naturalmente, eu quero falar o que vier na cabeça. Fica perdido, você não tem um objetivo. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Você tem que planejar o seu conteúdo, tá? Principalmente o quê? Qual que é a mensagem que você quer passar? Roteiro bem feito, vídeo bem feito, ele tem três pontos principais. É a estrutura que eu falo que é o roteiro de ouro. O roteiro de ouro, ele funciona assim. Anota aí, gente. Isso aqui, ó, é ouro, literalmente. Dica de ouro. Primeiro passo de um vídeo é um gancho inicial. Então, vocês podem notar, todos os vídeos que eu faço têm um gancho inicial. É uma coisa que vai prender a pessoa. E aí a gente tem um monte de ganchos que a gente pode usar. Pode ser visual, pode ser uma frase de impacto, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa assim que vai, né, impactar a pessoa naqueles 3 primeiros segundos. Porque a gente sabe que todo mundo tá lá, ó, no feed, a pessoa... O que faz você parar o feed? Chamar atenção, né? Então, assim, é um exercício que vocês podem fazer. Nossa, eu gostei desse vídeo. Por quê? Pensa assim, o que fez eu parar de rolar o feed e parar nesse vídeo? Provavelmente foi um gancho inicial que a pessoa fez muito bom. Então, pode ser uma pergunta retórica, pode ser algo visual. Então, essa é a primeira fase. Você chamou a atenção do seu público, captou a atenção dele pelo um gancho. Aí vem a segunda parte, que é o desenvolvimento, que é a mensagem que você quer passar. E isso tem que estar muito claro. Essa clareza. Tá, eu vou fazer esse vídeo para transmitir esta mensagem. Aí você desenvolve esse vídeo, essa comunicação, e aí é uma coisa mais natural. Você tem que pensar muito no gancho. Quando eu vou fazer um vídeo, eu penso no gancho. Eu não faço um roteiro escrito que eu vou ficar lendo. Não é isso, gente. É você fazer o gancho, você desenvolver a mensagem e você finalizar sempre com uma chamada para ação. A chamada para ação não é necessariamente compre. Quando a gente fala do CTA, né, que é essa call to action, né, que os marqueteiros adoram falar, né, no inglês. Quando a gente fala da chamada para ação, a gente pensa muito na venda. E às vezes não é. Às vezes é uma ação. As pessoas só fazem aquilo que a gente manda. Sabe? A gente tem que pedir pra pessoa fazer alguma coisa. Às vezes eu quero que ela comente, às vezes eu quero que ela compartilhe, às vezes eu quero que ela faça alguma coisa. Manda pra um amigo. Manda, né, pra um amigo. Ou tem um desafio ali que eu quero que a pessoa pare pra olhar, pensar. Tipo, eu tô trazendo aqui uma reflexão sobre algo. Então você tem que deixar claro, né?
Então, essa seria a estrutura principal. Gancho inicial, a mensagem, que é o desenvolvimento, e sempre uma chamada para ação. E o importante também é quando você finalizar isso, você assistir o vídeo e falar, tá, o checklist, né? Eu atingi o objetivo? Meu objetivo era esse e eu consegui transmitir? Então, não adianta fazer as coisas sem planejamento, gente. Não dá. Sim. Não dá, né? E é até importante isso, e até mesmo trazer isso. Gente, não vai ser no primeiro que vocês vão conseguir, tá? Mas não desista. Não. Consistência e persistência. Vai ter algum Tentativa e momento erro. que a gente vai falar assim, nossa, eu tô muito bom nisso, porque eu tô querendo chegar nesse dia. Tem alguns vídeos que eu já falei assim, olha, não, é aquilo que eu sempre faço. E assim, gente, toda vez que vocês começarem, porque é aquilo que eu falo, a gente tá num processo. Mas quando eu lembro Como um era? ano e meio atrás, falo, cara, você já tá muito bom. Exatamente. Eu sempre falo assim, ó, eu falo muito isso pra Gi aqui, sobre nossas conversas, nossas reuniões estratégicas. Gi, nós ainda estamos longe de onde nós queremos estar, mas eu tenho certeza que nós estamos muito mais próximos. Eu tenho certeza absoluta disso. E é isso que a gente tem que ter em mente, porque a gente não vai chegar, né, nesse ponto. Ô, Lari, a gente falou de brand e ao mesmo tempo a gente começa a falar de marketing, né? E aí eu queria até perguntar para você, né? Todo mundo, eu preciso entender de brand para ter um bom marketing? Você precisa ter branding, você precisa ter uma estrutura de branding para fazer um bom marketing. Você não faz marketing sem o branding. Não faz. Você não precisa ser especialista, mas você precisa ter essa clareza. Até penso muito, essa pergunta veio muito, né? Porque assim, tem muita gente que estuda muito sobre marketing, É a maioria. rede social, os gurus da internet de rede social, de stories, de reels, de tudo isso, e em nenhum momento pensa sobre um brand, o brand. Né? Então, Exato. aí que a Lari falou, né? Tipo, então, cara, estuda os dois. Estuda os dois. E assim, o marketing, ele vem muito com as coisas prontas, a promessa pronta, e tipo, roteiro de stories vendedor, roteiro de stories, venda não sei quanto. Então, as pessoas vendem esse resultado rápido, imediato, né? E isso só vai acontecer um resultado rápido e imediato se você tiver toda uma construção de branding antes. E aí sim você consegue aplicar aquela técnica de marketing e você consegue aquele resultado. Mas sem a estrutura aqui, você não consegue. Você vai ficar dando murro e ponta de faca e ficar frustrado. Acho que tem um exemplo, não sei se foi um vídeo seu, Lari, que eu vi, ou se foi algum outro lugar, falando da Red Bull, falando sobre, quando eu falo, te dá asas, o que vem na sua cabeça, né? Aí vem Red Bull. Aí mostrava lá o branding da Red Bull, sobre os eventos que eles promovem e tal, tudo falando sobre energia de liberdade, viver e tal e tal. Porque eles não ficam falando sobre o energético. Não, é um estilo de vida. Isso. Isso é a mensagem da marca, né? Quando você pensa naquela marca, você pensa, por exemplo, vamos falar aqui dos clichês, né? McDonald's. Você pensa em felicidade, você pensa em momentos compartilhados, a Coca-Cola, você pensa em alegria, né? Almoço de domingo com a família reunida. De momentos agradáveis. Não é tipo, olha que delícia essa Coca-Cola, olha, ela tem 6 colheres de açúcar. Não, você pensa assim, naqueles momentos que você tá tomando Coca-Cola, que você tá compartilhando com seus amigos. É o sentimento, gente, que conecta, sentimento. É o sentimento que conecta. Então, e que cria comunidade. Não adianta a gente querer só ficar focado venda, porque isso cansa. As pessoas não querem. Na hora que a pessoa percebe que já é uma venda, ela já foge. Então, você tem que conectar as pessoas pela emoção. Perfeito. E é um trabalho, como você falou, de longa data. Você vê a Red Bull, ela não é só... Não, ela promove eventos de esportes radicais, ela tá em todos... Ela patrocina atletas, ela realmente tá onde ela precisa estar. Perfeito. Legal. Não deixa de fazer, né, o que tem que ser feito, mas tá olhando para isso. Lari, eu acredito que o estruturado, assim como a gente se sentiu várias vezes, né, diante de tudo que a gente conversou até aqui, tem muito estruturado que ele tá com um sentimento assim, ó. Entendi. Já. Eu já sei que não tá bom. Eu sei que não tá bom, mas... O que eu faço? Por onde começar, sabe? Se você estivesse aqui agora com o estruturado para ser mentorado por você, por onde ele começa? Olha, agora vocês me apertaram. É porque, no fim de tudo, como a gente falou, né? É a questão de você parar. Para o que você tá fazendo. Você tá tendo... Se a pessoa tá ali, ó, no automático, e faz, e posta, e posta, e posta, e sabe, e faz vídeo, e faz foto, e às vezes ela não tá saindo do lugar. Na comunicação, às vezes até no offline o negócio tá fluindo. Então pare e pense, o que eu faço no offline?
que está funcionando. Muitas vezes o offline, ele é o que funciona para as pessoas, porque no tete-a-tete ela dá conta. Sim. Porque no tete-a-tete ela é ela. Quando ela vai atender um cliente que ela vai vender, ela consegue. E aí chega na frente de um celular para gravar, ela acha que ela tem que ser uma coisa que ela não é. Então pega o que você está fazendo no offline, se está dando certo. Se não estiver dando certo, você fala com o Rodolfo que ele resolve. Eu tenho certeza que o estruturado está funcionando no offline. Porque ele tem uma mentoria, ele tem uma direção que vocês dão para ele. Então, o que você faz com o teu cliente no offline, passa para o online. Não precisa ter, sabe, vai fazer os stories, seja autêntico, abre lá, conversa com as pessoas. E se você tem dificuldade de entender isso, eu não sei nem o que eu estou fazendo no offline, eu sei que as coisas estão fluindo. Então faz uma mentoria comigo que vai resolver seu problema. Perfeito. Lari, eu lembro, o Rô vai lembrar isso. Teve uma vez uma determinada situação que a gente se conectou com uma profissional de fotografia que fazia fotos profissionais e ali era assim, ó, você paga para dar errado, na minha opinião, porque tudo era locado, né? O estúdio, a mesa, e era fingindo que eu tava num escritório da hora e tal. E aí tinha a seleção de roupas, que às vezes também eram roupas locadas para fazer. E aí, a hora que a gente começou a ver, e essa pessoa tinha uma foto de perfil, inclusive, que você olhava, e aí você olhava pra pessoa, e olhava pra foto, olhava pra pessoa. Você falava, mas gente, não é a mesma pessoa. Isso acontece muito. E às vezes tem estruturado que tá investindo uma nota, né, pagando para fazer fotos profissionais e tal. E tá engessado lá nas redes sociais. E por isso que no offline conecta, porque é ele, né? É isso. Peraí. A gente vê muito... Eu fico muito triste quando eu vejo... Às vezes eu sigo uma pessoa online e aí quando eu conheço a pessoa pessoalmente, dá um choque de realidade. Já aconteceu de eu nem reconhecer a pessoa. Tá? Já aconteceu algumas vezes. Eu falo, puxa... Fui numa expectativa... Gente, isso é péssimo, porque você cria uma expectativa no seu cliente de uma coisa que não existe. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A pessoa vai esperando uma coisa e na hora que ela te conhece, que ela vai conversar com você, ela fala... A pessoa, né, brocha totalmente, porque não era exatamente aquilo. Então, isso é muito importante. Não finjam ser algo que vocês não é. Por mais que você... isso aqui é um posicionamento. Olha, as pessoas vão te respeitar, você vai ser valorizado. Não faça isso. Isso é a maior armadilha que você pode fazer, porque aí você vai ficar queimado no mercado. Duas coisas, né? A primeira coisa que você falou é uma coisa que a gente fala muito, e até quando você falou, procura o Rodolfo, né? Procura a estrutura. Tudo começa, gente, pela gestão. Vocês perceberam? Porque quando a Lari fala assim, olha, você olha para o seu offline, entende porque tá dando certo no offline, o que você tá fazendo ali para você levar para o online. Sim. Né? E aí entra a gestão. Eu preciso fazer a gestão do meu offline também, para entender sobre isso, para depois ir para online. Então, tudo que eu resumo muito, né? A maioria das coisas é sempre isso, na gestão. Cara, olha para o seu negócio, entende como que você fala, como que é o atendimento, mapeia isso, que fala, então é isso que eu vou fazer e vou. E sobre essa outra coisa, né? Bom, vocês duas sabem disso. Eu tinha uma dificuldade tremenda, porque eu sou um cara, eu brinco, né? Eu falo que eu sou um cara pé descalço, gente. Eu adoro, né, de me vestir da forma que eu gosto de me vestir, de não me enrijecer nas coisas. Eu não gosto de ficar pensando muito. Você pode perceber, a Gi, ultimamente, ela até fala, vou cortar seu dedo, porque eu converso. Né? Ele faz parte da minha cara. De tudo mais. E teve um momento que eu parei e pensei sobre isso. Falei assim, cara, não vai dar certo, porque você tem que mudar muito. E eu não vou conseguir mudar. Né? Eu entendo assim, gente, vamos entender uma coisa. Eu sempre preciso fazer alguns ajustes. Sim. Eu sempre preciso melhorar algumas coisas, mas a sua essência precisa estar ali. E a gente estava conversando sobre isso esse final de semana, eu e a Gi, né, que a gente vai para essas imersões, depois a gente sai da imersão e a imersão continua dentro da gente. A gente fica mais 2-3 horas alinhando o que a gente precisa, enfim, fazer nossas reuniões estratégicas. E é exatamente isso que conecta. Sabe, eu vejo muito isso, né? A gente estava conversando, cara, os clientes se conectam com o seu jeito, com a sua forma. E aí quando entra, cara, tá, eu vou tirar umas fotos, eu Rodolfo. A hora que o cliente chega aqui, ele fala assim, cara, não é o Rodolfo, eu quero contratar aquele Rodolfo. Por isso que você não fecha contrato às vezes. Por isso que você não consegue vender, porque o cara tá querendo contratar uma pessoa que não existe. Porque você fingiu ser. E se você quer, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha com um ticket mais baixo e ela quer se posicionar num ticket mais alto, né? E ela tem que entender se ela tem capacidade para isso. E se é um desejo seu, eu quero atender clientes com ticket alto, e você não se sente preparado ainda para isso, você ainda não é essa pessoa, trabalhe o seu autoconhecimento. Vai estudar, vai aprender e construa. Não pule etapas. Não pule etapas.
Gente, enfrenta, vai porque vai ser lindo. Porque você vai se descobrir, você vai aprender. E aí, às vezes você abre uma empresa muito simples, né? Às vezes você, mas eu não sou uma pessoa, eu não tenho uma posição, eu não gosto de me arrumar. Porque tem coisas que são importantes, gente. Tem coisa que dá pra fugir. Tem coisa que não dá pra fugir, né? Mas, por exemplo, você não precisa usar um estilo de roupa que não é o seu estilo, mas você tem que estar bem alinhado, você tem que estar, né, apresentável. Você não vai atender o seu cliente de chinelo se o seu negócio não permite isso. Mas se você é essa pessoa que quer atender a pessoa de chinelo e vender um ticket alto, você tem que construir uma autoridade muito grande. Você consegue. Tem pessoas aí que tem um posicionamento que as pessoas pagam um absurdo e a pessoa é uma pessoa simples, se veste lá de qualquer jeito. Mas como que ela conseguiu chegar até ali? Ela teve todo um trabalho antes disso. Se conhecendo, fazendo brand. Fazendo brand. Ela construiu ali, né? Então tem as estratégias. Você tem que entender qual que é a estratégia que você quer atingir. Clareza, qual que é o objetivo que você quer atingir para traçar a estratégia. Perfeito. Olá, Ari. A gente trabalha com muito estruturado que não veio assim, é aquela geração que conheceu o computador no meio do caminho, sim, né? Não é muito tecnológico, se coloca como uma pessoa, eu não gosto muito, não sei mexer e tal. E assim, nós, apesar de jovens, também vamos ter acesso à tecnologia já quase ali, da adolescente, né, para adulto. E pra gente também é um desafio e é o cuidado que a gente sempre tem de se colocar numa posição de aprendiz e não numa posição fechada do isso não é para mim, né? Eu acho que esse é um ponto. E existem várias tecnologias e assim, estratégias que, se o estruturado que está ouvindo a gente, ele não está a fim de ficar para trás e de se tornar obsoleto amanhã, ele tem que ficar atento. Sim. E eu queria que você, enquanto especialista nessa área, pudesse trazer para ele, sabe? Fiquem atentos a isso, busquem isso, sabe? Quem é empresário não pode ignorar as tendências de mercado. Não pode ignorar o comportamento do público. Algo muito importante é a pessoa estar atualizada sobre tudo. Então, quem é empresário não pode fugir disso. Uma coisa importantíssima que você falou é que a maioria das pessoas que já são empresários há mais tempo, elas não nasceram na época da tecnologia. Eu lembro que, vou entregar a idade agora, mas computador na minha época de adolescência era algo assim raríssimo. Eu lembro que eu tinha uns 13 anos quando minha mãe comprou o primeiro computador e eu ainda acho que eu fui muito avançada, porque tinha amigos meus que não tinham. Fui privilegiada. Eu tive acesso. Então assim, a gente tinha aquela internet, era internet de escada. Depois da meia-noite, que era um pulso só. Então assim, exatamente, ficava lá tentando conectar. Me falaram, não sei. Eu fiquei sabendo também, me contaram que era assim. E aí essa nossa geração. E aí cada público se comporta de uma maneira diferente, porque a gente tem que respeitar também as gerações, sim, né? Hoje, quem é mais jovem já nasceu na época da internet, as pessoas já nasceram com celular. Eu tive meu primeiro celular, eu tinha 18 anos, era um Baby. Vocês lembram do celular Baby? Era chique o Baby. Não, era um celularzinho assim, que ele era de botãozinho. Mas a gente não pode ser fechado. A gente não pode pensar assim, isso não é pra mim. Não pode, porque se você fizer isso, você já desiste. Sabe? Já decreta falência, vai embora, entendeu? Vai ficar lá no quentinho da cama, vou ser CLT, vou vender coco na praia. Até o cara que vende coco na praia. Hoje tem tecnologia, entendeu? O cara que vende muito coco na praia, ele tem um brand muito bem construído. Ele tem lá o QR Code pra pessoa fazer um pagamento, ele tem a rede social dele, ele monetiza no TikTok. A pessoa não tá, a gente não pode se fechar para isso. E hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial é uma coisa que ninguém pode ignorar. Sim. A gente pode pensar, cara, 2022 estava falando de lançar o ChatGPT. Hoje a gente está em 2024, faz 2 anos. Todo mundo tem acesso a uma inteligência artificial em qualquer momento. O celular nosso atualiza toda hora. Olha, agora a gente tem tudo é inteligência artificial. Não adianta você falar assim, eu não vou mexer com isso porque isso aí não é coisa. Tem gente que fala até que vai substituir as pessoas, que vai. Não, isso a gente não pode incentivar. Gente, já foi. Não adianta você querer lutar contra. Não lute contra, não adianta. Então é importantíssimo utilizar as ferramentas para isso. Lógico que a inteligência artificial ela nunca vai substituir um ser humano. Sim. Eu acredito piamente nisso. Porém, quem não souber trabalhar com ela vai ficar para trás. Não, e eu fico vendo, por exemplo, a gente estava na imersão esse final de semana e aí lá eles apresentaram pra gente várias oportunidades que aí atrás pra gente melhorar o nosso trabalho. Aí uma das coisas lá, eles mostraram algumas
possibilidades. Uma delas era para transcrição de reuniões. Maravilhoso. Então, imagina. Aí eu falei pro Rô, falei, cara, eu amei isso. Imagina só, a gente está atendendo o nosso cliente, finalizou ali, já tem o documento transcrito de tudo que nós conversamos, dando ênfase naquilo que era importante. Sim. Quanto que isso valoriza o nosso branding enquanto marca, né? Sim. Para falar assim, olha, cara, olha o material que eles entregam. Tem uma outra que monta mapa mental. Então, assim, você dá um treinamento, você faz uma palestra, você faz um momento com o seu cliente, tem um mapa mental ali de tudo que vocês conversaram, sem você gastar mais R$1 em relação a isso. Só de aprender a usar a tecnologia. E a economia de tempo, né? Porque, por exemplo, esse da reunião é maravilhoso, porque ele entra como se fosse um membro da reunião, Sim. online. E aí, imagina, você ter que confiar na sua cabeça para lembrar exatamente todos os detalhes que foram falados E às vezes naquela você tá escrevendo, reunião. você para de prestar atenção, então tem que ser depois mesmo. Então, isso é uma coisa assim, gente, muito simples. E ele não tá substituindo você, ele tá simplesmente facilitando. Eu falo que ele é um Secretária, organizador de né? ideias, é uma secretária. Isso é muito importante. Outras tendências de mercado também, comportamento de consumo das pessoas, né? Até recentemente eu estava falando sobre isso, fiz um vídeo no meu Instagram, falando sobre a questão do minimalismo, de alguma questão de consumo, tendências que a gente vê crescendo, né? Moda cíclica, que também já está, a moda circular, que já faz um tempo que está aí. Isso fala muito sobre o comportamento do ser humano, né? E se a gente não está atento nessas tendências, a gente não consegue adequar, não só a nossa comunicação, mas o nosso negócio, né? O produto que eu estou vendendo, de fato, a forma como eu me posiciono. Tá todo mundo falando sobre ecologia, sobre práticas sustentáveis. E aí, será que eu tô sendo um dinossaurão lá, né? E não tô atualizando a minha empresa para isso? Essas são coisas importantes que a gente tem que analisar. E só para completar isso que vocês estão falando, né? Eu até falar sobre isso também, mas aproveitando, né? Eu sou mais velho que vocês. Né? 1 ano, sou mais velho, não é muita nossa. coisa, mas vem muito dessa questão da tecnologia, da gente não ter nascido nessa época. Eu, além de tudo, eu nunca tive internet na minha casa, por exemplo, né? Computador em casa eu nunca tive também, meus pais nunca tiveram condições. Então, para mim, sempre foi muito mais difícil, porque eu realmente não nasci acostumado com celular. Eu fui ter o primeiro com 20 anos, quando eu comprei, que eu já morava em Rio Preto nessa época, quando eu cheguei em Rio Preto e tudo mais. Mas por que eu tô falando isso? Que eu até ia perguntar para você a importância, se você concorda comigo, de fazer. Eu acho que além de conhecer tudo, o brand, de dominar o marketing, de conhecer todos os negócios que tem aqui no Instagram, você concorda comigo, Lara, que o importante é o cara que está ali, o estruturado está ali, tem dificuldade, é começar a fazer sem julgamento? Porque quanto mais ele fizer, mais ele vai se aproximar desse público que ele vai entender, mais ele vai ter resultado. Porque o que acontece muito, talvez, estruturado, você que está aí fala assim, vou ter que esperar 1 ano para começar a fazer isso, porque eu não tenho dinheiro para contratar um brand, eu não entendo sobre marketing, eu não tenho o meu posicionamento, eu não sei qual é a minha comunicação. E tudo isso, mesmo contratando, você vai ter que fazer, porque o seu trabalho é o dar o caminho, mas você não executa. Né? Então, assim, eu falo assim, porque mesmo que você tá aí, tem todas as dificuldades que você tem, né? Falta de conhecimento sobre a tecnologia, ou sou tímido, enfim. Gente, começa a fazer. Começa a olhar ali e fala assim, oi, tudo bem, bom dia para vocês. Tá, envia, sabe? Porque isso vai começar, aquilo que a gente fala, é só o treino, só a constância que vai fazer você ficar bom. Porque independente de outras coisas, né? Você concorda comigo, Lara? Eu tô falando besteira? Não, concordo totalmente. Inclusive, isso foi uma coisa que eu falei ontem. Ontem eu fiz uma palestra lá no Centro de Ressocialização Feminina aqui de Rio Preto, CRF. E é uma jornada que o governo do estado está fazendo para promover, quando essas mulheres saírem dali, para que elas possam ter ou empreender, ou arranjar um trabalho, porque lá dentro elas estudam e trabalham, aprendem profissões também, tem cursos. E uma coisa que eu falei foi isso, não espere a melhor oportunidade, crie a oportunidade. Então eu vou sair, eu não tenho um celular bom, eu tenho um celular, Mais ou menos. eu falei, olha, eu trabalho, eu não tenho um iPhone, eu trabalho com Samsung, e meus vídeos são ruins? De forma alguma. Meus vídeos são ótimos, por quê? Porque eu me esforcei, eu estudei sobre aquilo, então eu não tenho a melhor ferramenta. Então, aprenda. Eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Eu não tenho dinheiro para contratar um branding para minha empresa. Cara, YouTube, TikTok, aprenda a usar as ferramentas que você tem. Segue a Sorora, tem Me segue lá, tem muitas dicas. Observa. Então, começa a observar o que você precisa melhorar. Então, eu não sei, eu não entendi direito qual que é o propósito da minha marca. Então, não sei, vou fazer uma terapia? Não tem dinheiro para fazer terapia. Compra um livro que te ajude a fazer isso, entendeu? Hoje em dia a gente tem até livros gratuitos, né, em PDF, no Kindle. O Kindle tem um monte de
publicações ali gratuitas que dá para você ler. Assista vídeos no YouTube. Use o próprio TikTok, que hoje em dia as pessoas têm preconceito ainda do TikTok, acham que é besteira, mas o TikTok tem muito conteúdo educacional, vídeos, né, excelentes. Comece a buscar essas informações. Aqueles assim, né, tipo, desculpa, você fica se aproveitando, ó. O TikTok tem um monte de conteúdo que não serve pra nada. No Instagram também. Tudo depende da sua escolha. Exato. Olha, eu não tenho dinheiro pra comprar um curso, mas Instagram é gratuito. Sim. Né? Só tem internet ali, que hoje é muito difícil quem não tem. Então, assim, eu vou determinar que dentro do meu Instagram eu só vou seguir pessoas, conteúdos que vão agregar na minha vida. Né? São as escolhas, né? Por exemplo, meu tempo. Como é que eu vou gastar o meu tempo? Eu quero gastar o meu tempo me divertindo? Tudo bem, a gente tem que ter diversão. Mas às vezes você fica lá 2, 3 horas rolando feed de coisas que não vão agregar em nada na sua cabeça. E você pode usar esse tempo para aprender, por exemplo, como é que eu descubro a missão, visão, propósito, valores da minha empresa relacionados a isso. Então, eu acho que não é a melhor oportunidade, é você criar. A melhor oportunidade é que você cria na hora. Perfeito. Tem uma coisa que a gente, só para finalizar, que eu tenho uma pergunta final aqui para a Lari, mas assim, uma das coisas que a gente faz junto é uma expertise que a estrutura tem e que a gente utiliza muito com os nossos clientes, é a pesquisa, né, Lari? Assim, cara, não tem como você conhecer mais o teu cliente do que se você perguntar para ele. Isso pode ser através de um formulário Google, que também é de graça, eu posso mandar para quem nem é meu cliente ou é cliente do concorrente para ver o que ele acha bom, o que ele não acha. Porque você conhece, eu preciso saber que páginas que o meu cliente ele segue na internet, quando ele quer aprender, onde que ele está indo buscar, porque com base nisso eu sei que ele gosta do fulano, do ciclano e do beltrano e que eles utilizam uma linguagem acessível ou eles se baseiam no autor X, eu começo a entender o que eles estão fazendo que está dando certo, o que o meu cliente gosta na essência, que eu posso trazer e conectar com a minha singularidade para eu conseguir potencializar os meus resultados, né? Exato. Eu acho além da gente saber da nossa singularidade, a gente entender a nossa essência, a gente tem que entender nosso público. E a gente só conhece alguém quando a gente escuta essa pessoa. Então, às vezes a pessoa não escuta o cliente, não pergunta. Até esses dias eu falei sobre isso. Você está perguntando as coisas pro seu cliente, ou você está só falando, e você não está ouvindo. Quando você não ouve, você não aprende. Então, isso que você falou é muito importante. É você, de fato, entender o seu cliente. Conversa no tete-a-tete ali com o cliente. Ou envia um formulário, ou faz uma pesquisa de NPS para entender como é que está o atendimento. E quando você tem muita dúvida sobre o seu público, ou o que as pessoas em geral, se você ainda não definiu o seu público, uma técnica que eu falo, que eu até lembrei disso agora, é para você gravar um conteúdo, por exemplo. Eu quero falar sobre gestão de pessoas. Né? Então eu vou ali no TikTok, por exemplo, e escrevo um tema ou uma palavra, algo relacionado, uma palavra-chave ali relacionada ao meu vídeo que eu quero gravar. E aí o TikTok, normalmente ele vai te dar ali ranqueado os principais conteúdos, os mais assistidos, os mais curtidos. Escolhe ali, assiste os 10, entende o que tem em comum em cada um. Porque muito provavelmente, se esses 10 estão ranqueando bem, isso no YouTube, isso em tudo, tá, gente? Se eles estão ranqueando bem ali, alguma coisa de bom tem. Então, às vezes, você vai assistir aqueles conteúdos, entender o que eles estão falando e você vai entender o que se repete em cada um deles. E, às vezes, isso você pode ressaltar ou você pode falar, não, tá todo mundo falando disso aqui? O que nenhum desses 10 vídeos falou? Que eu posso trazer um olhar, que é a abordagem que eu gosto mais. Tá todo mundo falando disso, mas a minha visão é diferente. Ninguém tá falando disso aqui. Você precisa consumir conteúdo para criar conteúdo bom. Você precisa consumir conteúdo para criar conteúdo. Não tem como. Perfeito. Gente, eu tenho uma coisa triste para falar. Infelizmente, nós estamos indo para o final. Muito triste, que realmente foi muito, muito aprendizado mesmo. E até para finalizar, gente, é aquilo assim, se você assistir o podcast inteiro, você vai ter muitos aprendizados. Porque foi uma conversa muito rica mesmo em algumas coisas. Mas para finalizar, Lari, eu fico aqui pensando qual a mensagem que você quer deixar para os estruturados que estão aí iniciando, ou estão repensando, ou estão aí, né, perdidos, já iniciaram, já repensaram e não sabem mais o que fazer. Uma mensagem assim, falar assim, cara, olha, presta atenção nisso, sabe? Faz isso ou presta atenção nisso, enfim, uma mensagem mesmo, sabe aquela, você já deu várias dicas de ouro, vamos dizer que agora é a dica de 1 milhão que você vai dar para o estruturado, então prestem muita atenção, estruturados. Qual seria, Lari, só para, infelizmente, para a gente finalizar? Pare de olhar para os outros e olhe para você e para o seu negócio.
É isso. É uma dica de milhões. E ela é utilizada para tudo, né? Um dia desses a gente estava com um cliente, estava falando sobre o preço do produto e falou qual é o preço que a concorrência da região estava cobrando. Eu falei, não, mas peraí, nós não podemos cobrar de acordo com o que o João, o Pedro, o Paulo estão cobrando. Porque eu não sei quanto que eles estão pagando para o fornecedor deles, eu não sei quanto que eles estão pagando para o funcionário deles. Então, qual é o meu posicionamento, o meu branding, né? E aí a gente entende. Então, isso é para tudo, né, Lari? E assim, não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo, as pessoas não vão gostar de mim porque eu falo de tal forma. Não tenha medo. Isso que vai conectar as pessoas, é a sua essência. Então, seja você mesmo, que não tem como dar errado. Deus te fez dessa forma. Né? Você nasceu único, você nasceu. Ninguém é igual a você. Produto, gente, serviço, todo mundo vende. Quantas agências de branding e marketing tem em Rio Preto? Mas ninguém sou eu. Assim como eu não sou outro, quantas empresas de gestão tem, né, em Rio Preto, mas ninguém vai ser igual a você. Então, você tem que trazer esse olhar. E quando você tenta se colocar no lugar, encaixotar no lugar do outro, ou porque o outro está fazendo aquilo e eu vou fazer igual, você perde o seu principal, né, diferencial, que é a sua essência. Perfeito. E é isso que vai fazer você prosperar. Perfeito. Maravilhosa. Eu acho que tudo que você trouxe, Lari, é realmente um presente para quem está ouvindo, aprender com você, porque você também está relacionado ao teu branding, né? Essa coisa de falar de um jeito simples, ao mesmo tempo trazer conteúdo embasado, só que leve, prático, para que as pessoas consigam colocar para acontecer com aquilo que elas têm, né? E isso é incrível. Então, eu queria que você deixasse aqui para o estruturado onde ele encontra a Lari, a Sorora, e até para que ele não perca isso, porque a gente está aprendendo com você o tempo todo, né? Onde que ele te encontra, quais redes você está? Vocês encontram a Sorora no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e no meu site próprio, que eu tenho um blog também. Que a gente vai deixar... Gente, eu sou blogueira, entendeu? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do nosso podcast. Mas, ó, Sorora, apesar de algumas pessoas estarem tentando roubar a minha marca, é uma marca registrada. Então, Sorora, só eu. Só ela mesmo. Gente, Lari, quero agradecer imensamente você pela disponibilidade, não só pela disponibilidade de estar aqui no podcast, né, por tudo dessa caminhada que nós estamos estando juntos, né, como parceiros aí, tudo que você fez por nós e continua fazendo. Peraí, que eles desculpa, porque a gente é muito chato. Mas brincadeira, agradecer mesmo, né, pela disponibilidade e tudo mais. Foi um podcast gostoso, né, cheio de conhecimento. Aquilo que eu falei, a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas, com certeza, porque eu acredito que os 4 são comunicadores. Os 3, né, 4 é os 3, nós somos comunicadores. E eu quero agradecer, muito obrigado por tudo. E para você, Estruturado, muito obrigado por nos acompanhar. E até o próximo, Estruturado. Se quiser mais de Lari, né, coloca aí. Quero bis, quero bis. É verdade, vocês que mandam, quero bis, chama a Lari que a gente traz ela de novo. E eu quero agradecer vocês por ter nos acompanhado. Espero ter colaborado com vocês. Tenho certeza que vocês assistiram, vocês tiveram muito conhecimento. E até o próximo Estruturados Pod, o jeito estruturados de empreender. Beijo, gente!